Olá, boa noite, paz e graça. Que Deus venha dar uma boa noite para todas vocês. Eu sou Ana Soeiro. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Isaías 49. E eu gostaria de ler junto com vocês o versículo 14 e 15. Isaías, capítulo 49, e o versículo 14 e 15. O Deus que não se esquece. Amém, amados irmãos? Vamos ler, vamos meditar, para que nós possamos entender, compreender e ter a certeza, com convicção, que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Que Deus nunca se esquece de nós. Ele nunca se esqueceu e nunca esquecerá de nós. Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. É mais fácil nós abandonar Ele. É mais fácil o pecado fazer nós se afastar de Deus do que Ele se afastar de nós, mesmo nós pecando. Porque Deus nos amou antes de nós existir e vai nos amar para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. O 14 e o 15, que vai dizer para mim e para você assim. Mas, deixa eu ver qual é a versão da minha Bíblia, né? Para que nós possamos, como é que se diz? Entrar em concordância, né? Para a gente poder estar entrando em concordância. Porque às vezes as Bíblias, elas têm algumas palavras que a gente pensa até que está errado, mas na verdade são as versões das Bíblias, né? Na verdade, a minha Bíblia é Almeida Revista Corrigida. Tá bom? Vamos lá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus, Ele não se esquece de nós. Porque Deus é o nosso Pai e Mãe ao mesmo tempo. Deus é um Pai que sempre se lembra dos seus filhos. Então, nesse texto, nós vamos aprender, né, a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus não falha e Ele jamais se esquece dos seus filhos. Ele jamais se esquece de nós. Por mais belo que seja o amor materno, ele possui falha. O amor materno possui falha. O amor de Deus por seus filhos, porém, é perfeito. E nesse texto, o Senhor, ele realça
o amor materno. Ele realça o amor materno por nós. Em Isaías 49:15, mãe não se esquece de amamentar o seu filho, mas ainda que ela venha se esquecer, o nosso Deus jamais se esquece dos seus filhos. O nosso Deus jamais se esquecerá de nós. No Salmo 103, 13, vai dizer que, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem, né? Então, Deus não se esquece de nós, principalmente daqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Em Isaías 49, que foi o versículo que nós lemos agora, o nosso Deus é uma mãe para nós. E agora no Salmo 103, 13, ele é um pai para nós. Olha que coisa linda. Portanto, o nosso Deus é pai e mãe ao mesmo tempo para os seus filhos. Deus é pai e mãe para nós. Ele é o nosso pai e ele é a nossa mãe. Vocês entenderam, amados? No Salmo 13, 1 e 2, Davi revela a nossa condição de filhos, dizendo: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual a criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para consigo. E no Salmo 27, 10, o salmista se expressa dizendo: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E assim, irmãos, qualquer pessoa pode esquecer de nós, nosso pai, nossa mãe, quem quer que seja, pode se esquecer, pode nos desampararem, pode nos abandonar, mas o Senhor nos recolherá, porque Deus nos ama. Por isso, amados, é que é bom nós ter o temor de Deus. Por isso que nós temos que andar no caminho do Senhor. Porque quando ninguém mais nos quiser nos abandonar, nos esquecer, o Senhor nos recolherá. Amém? Quem crê, diga amém. Deus é um pai que sempre se lembra de nós. Deus vai sempre se lembrar de nós, dos seus filhos. A Bíblia revela por diversas vezes Deus lembrando dos seus filhos e da sua criação. Em Gênesis 8:1. A palavra de Deus afirma e lembrou-se de Deus de Noé e de todo o animal e de todas as reis que com ele estava na arca. Deus não se esquece dos animais. Deus não se esqueceu de Noé na destruição, no dilúvio. Deus não vai se esquecer de nós, porque Noé era obediente. Daquele povo incrédulo que tinha ali, ele era o único
que confiava em Deus, que tinha fé em Deus. Amém? Em Gênesis 19, 29, a Bíblia afirma que aconteceu que, destruindo Deus a cidade de Campina, Deus se lembrou de quem? De Abraão. E ele, se lembrando de Abraão, o que ele fez? Tirou Ló do meio da destruição. Ló foi salvo por causa de Abraão. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Em Gênesis 30, 22, lemos: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a madre de Raquel. Em Êxodo 2, 24 e 25, Moisés escreve: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, e com Isaque, e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu Deus a glória de Deus. Aleluias. Deus, amados irmãos, jamais se esquece de nós e da sua criação. Deus jamais se esquece dos seus filhos e da sua criação. Ele é o Deus que não se esquece. Deus não se esquece. Em Lucas, anote aí, em Lucas 12, 6, Jesus disse que nem mesmo sequer dos pardais é esquecido diante de Deus, quanto mais dos seus filhinhos amados. Amém? Então, esses filhinhos amados somos nós. Somos nós, independente do que nós somos. Nós somos filhinhos amados de Deus. Então, amados, nós precisamos agradar a Deus para que Ele seja o nosso Pai amado. Para que nós não esquecemos, não se afastamos de Deus. Deus é o nosso Pai e a nossa Mãe espiritual. Amados, medite, pesquise, para que você venha conhecer a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro amor que Deus tem por nós. Se você que está escutando, está ouvindo esse áudio, e não é cristã, ainda não conhece o amor de Deus, ainda não conhece a paternidade de Deus, venha conhecer. Procure uma congregação aí mais próximo de você e vá e deixa Deus te aceitar como filho, que Ele vai provar o teu amor, que Ele vai provar o amor dele por ti, que Ele já prova, mas você está cego. Mas assim como Deus tirou a venda dos meus olhos, Ele vai tirar da tua também, amado. Assim como Deus tirou o tapão do meu ouvido, Ele vai tirar do seu também, para que você venha escutar a palavra de Deus, para que você venha conhecer a palavra de Deus quando Ele falar contigo, assim como Ele falou comigo. Se você se encontra num lamaçal,
de pecado, num poço, no fundo de um poço, o poço da destruição, Deus, estenda a tua mão para Deus, que Ele te tira de lá. Peça socorro do alto para Deus, que Ele vem te socorrer. Porque Ele fez comigo, amado. Quando eu vivia tomado dentro da macumba, dentro do candomblé, servindo um monte de imagem, que se colocava comida para ele caríssimas e ele não comia, que colocava bebida fina e caríssima e ele não bebia. E você sabe por que que ele tinha luz? Porque acendia a vela. E você sabe como é que eles chamam os filhos deles? Cavalo, meu cavalo. Amados, o nosso Deus não precisa de luz feito pela mão do homem. Ele é a luz. O nosso Deus, Ele quer nos chamar de filho e nós chamar Ele de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Deus não quer te chamar de cavalo, Ele nunca vai te chamar de cavalo. Ele vai te chamar do meu filhinho, o meu filhinho amado. Deus nunca vai te escravizar e nunca vai te enganar com mentiras, como Satanás faz. Deus nunca vai te condenar. Deus quer te salvar. Deus quer te salvar, Deus quer te tirar do pecado, Deus quer te mostrar a luz verdadeira, que é a luz de Deus. E você não vai servir vários deuses, você vai servir um Deus único, o nosso Salvador, Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou falando com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Estou falando com pessoas que nunca ouviram, ou se ouviram, não conheceram a palavra de Deus. Eu estou falando com pessoas que ainda não estendeu a mão para que Deus me puxasse do fundo do poço e colocasse os seus pés na pedra, na rocha, assim como Ele fez comigo. Amados, o que eu estou dizendo aqui para vocês é verídico. Foi situações que eu passei. Mas depois que Cristo me encontrou, ou que eu encontrei Cristo, que Ele me alcançou, hoje eu vivo para a honra e glória do Senhor Jesus, prostrada aos pés do Senhor. Hoje eu vivo na presença de Deus. Hoje eu vivo na presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Hoje eu vivo em paz. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu sou chamada de minha filha. Hoje eu sou Ana Soeiro, que abri este canal abençoado para abençoar a vida de vocês e vocês abençoar a minha. Para que vocês temem ao Senhor e andem no caminho dele. Hoje eu sou feliz para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu não sou amigada, eu não vivo junto. Hoje eu sou Senhora Ana. Hoje eu sou a Madame Nascimento do meu esposo. Amém?
E Deus pode fazer isso com você, mulher. Deus pode fazer isso com você, homem. Deus pode fazer isso com você, jovem. Mas faça isso rápido. Jesus está voltando. E nós temos que ficar na posição de soldado. Amém? Você crê? Que Deus abençoe e ilumine a tua mente. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.